Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Mas espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade de vocês, meu oitavo ano. Amo vocês, estou com muita saudade. Duda, estou com saudade de você também. Gente, hashtag do dia: álcool em gel. Por favor, utilizem o álcool em gel, lavem as mãos de vocês em casa, tá? Não acumulem nada, é importante também. Eu espero que todos vocês estejam bem. E vamos para mais um vídeo, mais um não, primeiro. Então vamos para um vídeo, ok? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o socialismo e o fim da União Soviética, tá? E um pouco mais tarde a gente vai falar sobre a nova ordem mundial. Como que o fim da União Soviética desencadeia a nova ordem mundial, ok? Para a gente entender socialismo, eu já comecei a dar essa aula no último encontro que nós tivemos, eu dei essa última aula, dei parte dessa última aula. E tudo começa com Karl Marx. Karl Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele é o principal autor da teoria socialista, ou das teorias socialistas. Ele foi nascido na atual Alemanha, filho de família judia, então Karl Marx tinha o sangue de judeu. E além disso, ele escreveu as suas teorias na Inglaterra, tá? Suas teorias foram escritas após a Revolução Industrial como uma crítica ao capitalismo, beleza? Karl Marx começa criticando o capitalismo. Ok, meus amores? Ok. Então, sobre o socialismo, o que a gente vai falar? Quais são as características desse sistema? O Estado máximo é um deles. E o que seria o Estado máximo? O Estado, ele toma as rédeas da situação. Entenderam? Então, o que acontece? As fábricas vão ser do Estado, os serviços de saúde, os serviços de escola, todos os serviços vão ser prestados pelo Estado, tá? Então o Estado ele é máximo, o Estado ele é maior, ok, meus amores? Outra coisa, a economia do socialismo é uma economia planificada. Eu cheguei a explicar isso, não sei se vocês se lembram. O que significa a teoria planificada, professor? Então, teoria planificada é uma economia planificada é uma economia que ela não vai visar as vontades do povo, porque o que ele vai querer? Vai querer só as coisas que você precisa de fato, coisas que são cruciais para a sua vida, por exemplo, roupa, sapato, comida, água e uma moradia, beleza? Essas coisas são importantes para sobreviver, e é o que a economia socialista irá produzir, beleza? Gente, além disso, a gente vai ter o protagonismo do proletariado. Como assim o protagonismo do proletariado, professor? Então, lembra que eu falei para vocês que no capitalismo o que vem sempre à frente é a vontade do patrão, o lucro, os desejos e tudo mais? Vocês lembram disso? Então, o que significa? Que aqui no socialismo o proletariado vai tomar o poder, os trabalhadores, então os que não são donos dos meios de produção, os que produzem, entenderam? Então os trabalhadores tomam os meios de produção e entram no poder, entenderam? Através de uma revolução, tá? Além disso, tem a abolição da propriedade privada. Lembra que um dos pilares que eu falei do capitalismo era a propriedade privada, que era extremamente importante? Então, aqui a propriedade privada vai ser abolida e o Estado vai cuidar de tudo, entenderam? Então não existe mais minha propriedade ninguém entra, porque a propriedade é do Estado. Beleza, meus amores? Uma coisa muito importante que não está escrita aqui: socialismo e comunismo. Gente, acredito que nesse momento que a gente vive e tal, de muita desinformação, fake news e tudo mais, vocês possivelmente ouviram falar que socialismo e comunismo é a mesma coisa. Espera, não é, tá? São coisas diferentes. Elas se unem em algum momento, sim, mas são coisas diferentes em sua raiz. O socialismo é como se fosse uma porta para o comunismo. O socialismo ele prepara o terreno para o comunismo. E qual seria a diferença entre o socialismo e o comunismo? A principal diferença seria o Estado. Não existe mais Estado no comunismo. E por quê? Porque a sociedade evoluiu tanto, os trabalhadores conseguiram
organizar a sociedade de uma forma tão benéfica e tão anticapitalista que a sociedade conseguiu fazer com que tudo fosse comum entre todos. Então, existe a abolição, principalmente, das classes sociais. Então não existe burguesia, não existe proletariado. Somos todos um. Entenderam? No comunismo é isso que acontece. No socialismo, essas são as características. Então, se vocês verem alguém na internet, em casa, qualquer lugar, falando que socialismo e comunismo são a mesma coisa, parem essa pessoa e falem assim: olha, vou te mostrar o vídeo do professor. Tá bom? E aí vai estar tudo explicado aqui porque eu vou estar falando isso. E legal, né? Tô com muito saudade de vocês, é sério. Enfim, voltando. Mas o que isso aqui tem a ver com o surgimento e o fim da União Soviética, professor? Gente, a União Soviética foi o primeiro país do mundo, no caso a Rússia, foi o primeiro país do mundo a aderir ao sistema socialista. Vocês têm noção? Eles tinham tudo muito embasado e tudo mais, e em 1917, quando ocorre a Revolução Russa, os revolucionários ganham, os bolcheviques tomam o poder, e Lenin, lembra que eu falei sobre a Revolução dos Bichos, e dei o exemplo do Porco Velho e tudo mais? Lenin, lembrem do Porco Velho, lembrem de Lenin. Lenin, ele foi o responsável, foi o líder desse movimento, e foi ele que assumiu a liderança do partido e do país quando, enfim, a revolução acabou e eles haviam conseguido transformar o país de cesarista, que era o sistema anterior, para socialista. Beleza? Beleza. Então, a consequência da Revolução Russa, e muito importante, a União Soviética não surgiu logo em seguida da Revolução Socialista. O que aconteceu foi que, com o tempo, várias repúblicas foram se juntando. A União Soviética, a Rússia expandindo, por fim chegou a 15 repúblicas. É muita coisa, gente. Aqui eu tenho o globo. Olha só. A Rússia é muito grande. A Rússia é muito grande, olha isso. É muito grande. E a Rússia conseguiu pegar até essa parte laranja aqui, ó, até, deixa eu ver, Ucrânia, Polônia, eles conseguiram pegar até a Hungria, a Eslováquia aqui, ó. Então, a Rússia da União Soviética era enorme, era muito grande. Chegava a ter 22 milhões de quilômetros quadrados, se não me engano. Então, era muito grande, muito grande, muito grande. E, gente, uma república muito grande, quer dizer, uma união muito grande, ela vai requerer vários processos e muitos problemas também. Quanto maior o país, mais difícil você dominar as questões, mais diferenças vão haver, entendem? Então, e além disso, além dessas 15 repúblicas aqui, você ainda tinha a China, Cuba e a Coreia do Norte que tinham se tornado socialistas depois e recebiam subsídios da Rússia, tá? Da União Soviética. Então eram 15 repúblicas mais 3. Olha que loucura. Além disso, era muito grande, então países grandes tendem a ter alguns problemas, entende? O Brasil, por exemplo, é um país de dimensão continental e tem muitos problemas, principalmente pelas diferenças. Existem alguns teóricos que vão falar que no Brasil não existe um Brasil, são vários Brasis. Então existem várias questões dentro de um país só. E olha só, o Brasil tem extensão territorial infinitamente menor do que tinha a União Soviética. Imagina a União Soviética. E o que isso gera? Gera crise. A crise é uma parada muito séria que acontece na União Soviética e que faz com que ela caia, desmorone, se perca. Tá bom? Então vamos lá. A crise da União Soviética começa na década de 80, tá bom? Após muitos processos, após a morte de Stalin e muitos processos que ocorrem durante os anos 60 e 70 principalmente, a Rússia entra em declínio na década de 80. É muito louco pensar isso, porque nesse período, a Rússia chegou, no período da Guerra Fria, a Rússia foi a segunda maior potência do mundo, bélica e econômica. Então eles tinham muito dinheiro e muita arma, tá bom? Então é muito louco pensar que de um tempo para o outro, acabou, crise. E aí, além disso, um dos principais fatores foi a obsolescência das indústrias. O que seria isso, professor?
as indústrias começaram a ficar atrasadas frente ao desejo da população. Lembra que eu falei aqui de economia planificada? Que ela não vai aderir os desejos de fato. Por exemplo, um celular, ele não é vital para a sua saúde, para a sua energia, para a sua vontade de viver, para você viver de forma simples, né? Então, na União Soviética, eles não produziriam celulares, porque como a economia planificada, ela não vai pensar no que você quer de fato, sim, no que você precisa, tá bom? Então, as vontades do povo, as vontades de bem de consumo, começaram a fazer com que as indústrias se perdessem. E, além disso, as indústrias não conseguiam dar conta da população da União Soviética, porque, olha só, 15 repúblicas, mais 3. Imagina quanta gente tinha. Tipo, era muita gente. Muita gente. Então, além disso, a gente ainda tem falta de alimento e de bens de consumo. Então começa a faltar comida, começa a faltar roupa, começa a faltar sapato, sabonete, começa a faltar muita coisa, as pessoas passando fome. E além disso, a cúpula da Rússia, a cúpula da União Soviética, estava acumulando riqueza e sendo corrupta. O que, aqui para Marx, seria extremamente condenável. Porque aqui no socialismo, teoricamente, luta-se para que seja abolida as classes sociais. E na Rússia não aconteceu isso. Mesmo com tudo, continuou havendo a burguesia, de certa forma, a burguesia entre aspas, e os proletariados. Tá bom, meus amores? Inclusive tem um livro muito bom, se vocês quiserem ler, Mayombe, que fala muito bem sobre isso, indicação do tio. E além disso, tem os movimentos separatistas. O que são movimentos separatistas, professor? Então, lembra que eu falei que a Rússia estava em crise, as pessoas com fome e tudo mais? A partir disso, eram 15 repúblicas. E as pessoas começam a falar assim, olha só, talvez não seja bom, não seja prudente que a gente fique com a Rússia, que a gente faça parte da União Soviética. Vamos pedir nossa independência. Então os movimentos separatistas queriam a independência da União Soviética. E eles começam a eclodir o tempo inteiro durante esse período, durante a década de 80, onde muitos países começam a sair. Então países como Eslováquia, Bósnia e tudo mais começam a sair da União Soviética. Beleza? Gente, tudo isso que eu tô falando, esses países se localizam no leste europeu, tá? Muito importante falar isso. Enfim, movimento separatista. E agora, o presidente da Rússia na época, era da União Soviética, o líder da União Soviética, se chamava Gorbachev, Nicolau Gorbachev. Ele começou a pensar, a ver a crise na Rússia, falar assim, cara, tem alguma coisa muito errada, a gente precisa trabalhar isso. Ah, só um parênteses. Chernobyl aconteceu nesse período aqui, tá? O desastre radioativo de Chernobyl aconteceu nesse período, então é mais um motivo para a crise, de certa forma, né? Não é o principal, mas ajuda, tá? Enfim, Nicolau Gorbachev. O que seria esse cara com nome esquisito, com nome engraçado, com nome russo? Ele pensou políticas para que a Rússia saísse minimamente da crise. Então, duas dessas políticas eram a perestroika e glasnost. Tá? A perestroika foi uma abertura econômica que ocorreu em 1985. Então, as grandes empresas começaram a fazer uma corrida e a entrar na Rússia. Lembra que eu falei que o Estado era máximo, as empresas eram do Estado? Nesse momento ele abre a economia e fala assim, agora nem todas as empresas vão ser estatais, beleza? A gente vai começar a trabalhar com as empresas que vão chegar aqui para dentro da Rússia. Isso dá certo? Não, não funciona. Além disso, a glasnost é uma abertura política. Gente, é muito importante falar que o regime socialista é um regime praticamente antidemocrático, tá? Então, é muito importante falar isso. Por quê? No socialismo, o socialismo real, que alguns autores gostam de dizer, socialismo da União Soviética, você tinha um único partido, que era o Partido Comunista, Partido Socialista, perdão. Você não tinha eleições diretas propriamente, e muitos cargos políticos eram por indicação e não por voto. Tá? Então, a glasnost, quando o Gorbachev faz essa abertura política, ele começa a permitir eleições pluripartidárias. O que seria isso? Perdão?
é basicamente como acontece no Brasil, entre muitas aspas, tá? Porque vão ter vários partidos. Então, se antes só tinha o Partido Socialista, agora vão ter vários partidos. É como se antigamente só existisse... Vamos trazer para uma realidade brasileira, né? É como se no Brasil existisse apenas o PMDB e depois vão surgindo vários partidos com a abertura da Glasnost. Então, PSDB, PT, PSOL, PSL, vários partidos vão surgindo nesse processo. Beleza? Então, meus amores, mas por que é importante a gente estudar isso? Primeiro, que conhecimento nunca é demais, tá? Eles podem tirar tudo de você, menos que você aprende. Primeiro ponto para você estudar socialismo e o fim da União Soviética. O segundo ponto é que após isso tudo, a União Soviética, ela se dilui, ela acaba, ela morre. E quando isso acontece? Em 1991. Em 1989, para alguns teóricos, vai ser o momento em que a Guerra Fria chega ao seu fim. Como? Com a queda do Muro de Berlim. Eu não comentei isso ainda com vocês, mas a gente vai ter uma aula específica sobre a Guerra Fria, espero que vocês amem. Mas é muito importante a gente estudar isso para a gente entender como que o mundo está funcionando hoje. Hoje que nós temos uma nova ordem mundial. Como que seria isso, professor? Gente, aqui nesse período, no período da Guerra Fria, o mundo vivia uma ordem bipolar. E o que seria essa ordem bipolar? Existiam duas ideias principais, duas ideias hegemônicas. O capitalismo, encabeçado principalmente pelos Estados Unidos, e o socialismo, encabeçado principalmente pela União Soviética. Então esses dois viviam entrando em conflito. Por isso era um mundo bipolar. Com o fim da Guerra Fria e como a União Soviética se diluiu e se perdeu, o que a gente pensa? O capitalismo venceu, né? Aqui apresentado. O capitalismo venceu. Logo, quem começa a tomar as rédeas da situação é os Estados Unidos, que encabeçava o capitalismo. Beleza? Então, nesse processo, a gente vai ter uma nova ordem mundial encabeçada pelos Estados Unidos e por políticas muito capitalistas, tá bom? E aí, nesse processo, começa a acontecer não só no mundo ocidental, que é onde a gente vive, mas principalmente no mundo oriental, que teoricamente estava atrasado por conta da União Soviética. Beleza, meus amores? Então, nesse momento, a partir da década de 90, a gente vai ter uma ascensão, uma explosão cultural dos Estados Unidos, uma explosão bélica, econômica e tudo mais. Então, a gente vai ter vários processos que vão levar os Estados Unidos a ser um poder militar no mundo, tem um poderio bélico, ele se torna potência militar, potência bélica. Além disso, novamente, ele começa a mediar conflitos no mundo. Então, não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado polícia do mundo. Os Estados Unidos é a polícia do mundo, porque todos os conflitos que ocorrem, ele gosta de entrar lá e se meter de certa forma. Ele começa num processo, ele se torna uma hegemonia cultural, vide os filmes de Hollywood, as músicas que a gente ouve, os teatros, os livros, a maioria de tudo que a gente vê que vem de fora é dos Estados Unidos, tá? Agora a gente tem um pouquinho do K-pop, de algumas questões que vêm mais de fora, mas a hegemonia é dos Estados Unidos. Se eu perguntar pra vocês, me falem 3 artistas favoritos de vocês, eu tenho certeza que pelo menos um desses artistas vai ser norte-americano. E se eu pedir 3 filmes pra vocês, eu tenho certeza que pelo menos 2 vão ser norte-americanos, se não os 3. Tá? Então isso tem a ver com uma hegemonia, uma potência cultural que os Estados Unidos se tornam. Ele começa a exportar cultura para o mundo inteiro. E claro, isso tem um processo negativo também, porque abafa outras culturas. Outras culturas são esquecidas. E por isso que a gente tem esse processo no Brasil de falar que as coisas que são daqui não são boas. Por quê? Quando a gente tem uma hegemonia cultural norte-americana, estadunidense, a gente começa a esquecer e abafar a nossa história, a nossa cultura, as nossas lutas, as nossas vontades. Entenderam? Além disso, os Estados Unidos também são um poder econômico. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a ter poder de embargos econômicos. O que seriam embargos econômicos, professor? Gente, embargos econômicos seriam basicamente
você impedir que vários países façam transações comerciais. Então, isso acontece com Cuba em 1959, quando acontece a Revolução. Tá? Cuba, desde então, sofre o embargo dos Estados Unidos. Mas, professor, por que os outros países não negociam com Cuba? Se você é o Brasil, por exemplo, você não é hegemonia mundial. Você não tem poderio bélico, cultural e tudo mais, você não é hegemônico. E aí tem os Estados Unidos, ele fala assim pra você, olha, não vai comercializar com Cuba. Aí o Brasil fala assim, mas eu vou. Você vai? Você quer ficar sem dinheiro? Você quer ficar sem comércio? Você quer ficar sem exportar as coisas pra cá? E aí você não tem o que fazer, entendeu? Então esse embargo é muito sério e é uma coisa muito ruim que acontece, tá, gente? E não falo só de Cuba, existem vários exemplos de embargos econômicos dos Estados Unidos. Por exemplo, a Venezuela também sofre com esses embargos, tá? E, detalhe, esses embargos fazem com que muitos países entrem em crise. Por quê? Se o país que é hegemonia econômica mundial, ele embarga você, fazendo com que a maioria dos países não consigam comercializar com você, o que acontece? Você começa a entrar numa crise, o seu país começa a entrar em crise, beleza? Além disso, existe um poder político também, e com isso eu vou fechar. Como assim poder político? Os Estados Unidos, ele começa a exercer influências de fronteira, em formação de território. Um exemplo muito clássico e muito forte, que eu acho que vocês ainda não ouviram falar, mas vocês com certeza vão, é a questão de Palestina e Israel. Os Estados Unidos, ele interfere diretamente nisso. Muitos órgãos e tudo mais. Porque o que acontece? A Palestina é um estado que não é reconhecido. Então, eles estão na terra, eles estão no lugar, mas os Estados Unidos, em 1948, chegou e falou assim, não vai ser assim, eu quero Israel aqui, tá bom? Israel é meu queridinho, meu protegido. Colocou ele lá. Só que existiam muitas pessoas que moravam lá naquele momento. Não só naquele momento. E aí, quando os Estados Unidos faz isso, retira várias pessoas e faz com que várias pessoas percam o seu lugar, o seu pertencimento, o seu pertencimento mesmo, porque o lugar tem a ver com pertencimento. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Enfim, então ele começa a ser força política em fronteiras e países. Tá bom, meus amores? Com isso, eu vou fechar a aula, tá? E vou dizer que eu amo muito vocês, eu tô com muita saudade. E além disso, por favor, tô pedindo com carinho, escrevam aqui embaixo que estão presentes, que assistiram a aula. Qualquer dúvida mesmo, podem me perguntar, podem encher a caixa de mensagem, mandar no e-mail e tudo mais. Tá bom? Beijo, e até mais.